Bom dia pra ti, bom dia pra ti, bom dia pra todos, bom dia pra mim. Bom dia pra ti, bom dia pra ti, bom dia pra todos, bom dia pra mim. Bom dia, meus amores! Estamos aqui de volta em mais um vídeo ou aula. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, mas sempre não esquecendo de agradecer a Papai do Céu por tudo, por esse privilégio de estarmos aqui juntinhos. Vamos fazer nossa oração? 5 dedinhos nessa mão, mais 5 dedinhos na outra mão. Vou juntar as minhas mãos para fazer a minha oração. Querido Papai do Céu, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Me ajude a crescer forte, inteligente, obediente, em nome de Jesus. Amém! Gente, olha só, o nosso assunto de hoje vai ser no livro de Ciências, páginas 34 a 37. Vamos falar um pouco sobre o reino vegetal. Vamos falar um pouquinho sobre as plantas, como as plantas nascem, se as plantas são seres vivos ou não. Olha só, as plantas, elas são seres vivos com certeza e são muito importantes para a vida do planeta. Eu não sei se vocês já viram a floresta amazônica, né? Pelo menos em foto ou na televisão. Será que vocês já viram uma outra floresta qualquer? Vocês sabiam que quanto mais existirem plantas ao redor do planeta, ao redor da nossa vida, ao redor da nossa casa, nós respiramos um ar mais puro? Isso mesmo, com certeza. Então, as plantas são muito importantes na nossa vida. Olha só, além de deixar os ambientes mais bonitos, o clima mais agradável, elas servem de alimento e abrigo para várias espécies, né? Tanto animais quanto seres humanos. As plantas, ela é indispensável nas nossas vidas. Os vegetais estão presentes nas florestas, nos jardins, nos lagos e em muitos outros locais. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Será que na sua casa existe alguma planta? Qualquer planta. Se não tem planta, se você tem um lugarzinho aí com terra, faça uma plantação de qualquer coisa, né? Porque vai ser muito bem para a sua saúde. Aí veja aqui. Então, meus amores, temos aqui duas imagens de uma floresta e um jardim. As florestas, ela não serve para os seres humanos habitar. Apesar de ser um ambiente natural, um ambiente que tem muitos vegetais, as florestas são apropriadas para o benefício dos animais selvagens. Agora, na sua casa, pode ter um jardim. Você pode plantar um jardim com árvores, com flores. E você pode, tendo espaço aí na sua casa, você faz o seu ambiente de acordo com o espaço que tem aí, tá certo? Assim como os animais, elas também podem ser seres vivos. As plantas, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Para viver, as plantas precisam de água, luz, espaço e terra apropriada. Você não pode plantar uma planta em qualquer lugar e deixar lá ela nascer, crescer por ela mesma, porque muitas vezes ela não vai nem nascer, quanto mais crescer. Então a planta, ela precisa de um local apropriado, um local que tenha luz solar, que tenha água e que tenha espaço e que tenha cuidados, claro, para você até colher alguns frutos que ela produzir futuramente. Temos aqui 3 tipos de plantas. As plantas terrestres são aquelas plantas que vivem na terra, tipo um pé de manga, um pé de caju, um pé de banana. São plantas terrestres. Vamos agora ver umas plantas aquáticas. Quais são as plantas aquáticas? São aquelas que nascem na água, que vivem na água, como, por exemplo, os rios, né? Sempre nos rios tem aquelas plantas que nascem na água, elas são chamadas de plantas aquáticas. E
As plantas aéreas são aquelas plantas que ficam na copa das árvores, que ela nasce, né? Fica lá pendurada nas árvores, que chama-se também de inquilinas. Elas nascem na árvore, são as plantas aéreas e também tem o nome de plantas inquilinas. Aí aqui na página 35, vamos estudar sobre as partes da planta. Olha só. As plantas, elas são separadas em raiz, caule, folhas, flores e frutos. Assim como o corpo do ser humano, o nosso corpo, ele é dividido entre membros superiores, inferiores, o tronco e a cabeça. As plantas também, elas são divididas. Então, vamos lá. Para que serve a raiz? A raiz, ela fixa a planta na terra. Olha só, e também existe também alguns alimentos que nós comemos que são chamados de raiz, que é produzido através da raiz, como por exemplo, a cenoura, a batata doce, a macaxeira. Essas comidas, esses alimentos, eles vêm através das raízes. E o caule, qual é a função do caule? A função do caule é sustentar as folhas, as flores e os frutos e transporta água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. Existem caules grossos, são aquelas árvores mais grossas, e existem caules finos, como por exemplo, a cana-de-açúcar que estamos vendo aqui. A cana-de-açúcar, ela é um caule, é mais fino, mas ela é um caule. E as folhas, qual é a função das folhas? Olha só. As folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. Também estamos vendo aqui algumas imagens de folhas que servem de alimentação, como por exemplo, o alface, o couve-flor, o coentro, que mais? Existem também ervas que são folhas, como a hortelã, a erva cidreira, entre outras. Então, as folhas, elas têm um papel fundamental também na nossa alimentação e no nosso benefício. E as flores, qual é o papel fundamental das flores? São os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro. Olha aí. E os frutos, qual é a função dos frutos? Eles guardam a semente que futuramente pode dar origem a outros pés de plantas, como por exemplo, você come uma laranja, pode pegar a semente da laranja, plantar, aí vai nascer outro pé de laranja. Quais as outras frutas que existem semente dentro? A manga, o abacate, o mamão, a uva, a maçã, As frutas, elas têm as suas sementes, que é para dar origem às outras plantas. Agora, temos aqui uma imagem na página 36, que nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas e o seu alimento. Mas será que as plantas também se alimentam? Alimentam sim, crianças, e ela mesma que produz o seu próprio alimento. Ela mesma produz, que interessante. Nós temos que trabalhar, comprar comida e fazer o nosso alimento em casa. A gente não produz, nós fazemos, compramos os materiais e fazemos, mas as plantas não. Elas mesmas são responsáveis para produzir o seu próprio alimento. Então, diferentemente dos animais, produz o seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico, luz solar, captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Aí vocês estão vendo aqui a imagem de uma planta produzindo o seu próprio alimento. Aí tem aqui, ó, ela recebeu a energia solar, depois aqui, ó, liberou o oxigênio
e o gás carbônico. E aqui na raiz a planta recebe o que? A água e os sais minerais. É muito interessante, não é isso? Então agora vamos para as atividades. Primeiro quesito, você vai responder as questões de acordo com o assunto estudado. De que elas precisam para viver? Do que as plantas precisam para viver? A tia já explicou aqui. Elas precisam de água, luz, espaço, ar e terra apropriada, ok? Letra B. Qual é a parte da planta que transporta água e alimento entre as raízes e as folhas? É o caule. Letra C. Onde ficam as sementes de uma planta? As sementes ficam aonde? Responda essa daí, tá muito fácil. E a letra D. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Na sua casa, para que as plantas servem? Olha só, as plantas servem para os seres humanos como alimento, medicamento e ornamentação. Ornamentação é quando você pode usar para decorar a sua casa ou qualquer outro ambiente. E a planta vai decorar. Segundo quesito, você vai colocar V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Primeira alternativa. As plantas, assim como os animais, não produzem seu próprio alimento? As plantas produzem sim ou não seu alimento? Então, essa primeira alternativa é falsa, porque as plantas reproduzem sim o seu alimento. Segunda alternativa. As sementes são órgãos de nutrição das plantas? Sim ou não? São as sementes responsáveis pela nutrição da planta? Falso. Terceira alternativa. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento, gente? É através da fotossíntese, sim ou não? Sim. Então a terceira alternativa é verdadeira. E a última alternativa. Existem plantas terrestres, aquáticas e aéreas que vivem suspensas em troncos, paredes e rochas? Verdadeiro. Agora vamos para o terceiro quesito. Faça a correspondência entre as partes da planta e sua função. Olha só. Número 1, qual é a função do caule? Número 2, da folha. Número 3, da flor. Número 4, fruto. Número 5, raiz. Veja aí qual é a função desses 5 e você vai colocar aí nessas 5 alternativas. Leia com atenção e coloque aí essas numeração nas alternativas corretas. E o quarto e último quesito, você vai observar o nome dos vegetais e escreva a que parte da planta pertence. A mandioca, ela vem de onde? Ela vem da raiz, escreve raiz. A cana-de-açúcar, do caule. A hortelã, da folha. E a manga, do fruto. Então, meus amores, a atividade de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre o reino vegetal. E lembrando para vocês que ele é muito importante nas nossas vidas. Espero que vocês tenham aprendido o assunto, se divirtam com a aula e a tia se despede de vocês com aquele beijo no sabor de morango.